Alô, alô, queridos amigos da TV Soulnic, da TV 247, salve, salve, TVT, Blog da Cidadania, Nocaute, The Intercept Brasil e toda a rede progressista. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro. Essa semana vai ser foda. Semana da Pátria com um presidente de extrema-direita. Cirurgia, desfiles patrióticos, etc. Agora melhorou a luz. Agora sim estou me vendo. Olá, olá, salve, salve. Vamos ler os jornais juntos. O Globo. Incêndios na Amazônia batem recorde em 9 anos. Em agosto, o número de focos triplicou ante o ano passado e foi o mais alto desde 2010. Fernando Gabeira escreve: caminho é mostrar importância de manter a floresta em pé. Olha aqui o Globo de hoje. Para conter dólar, a Argentina impõe controle cambial. Milícia já mata mais que tráfico no Rio. Os protegidos do ditador Bolsonaro. Neste ano já foram presos por assassinato no estado do Rio 93 milicianos, 10 deles policiais e 58 traficantes. Bolsonaro fará quarta cirurgia após facada. O ditador Jair Bolsonaro, Carmen Souza, bom dia, Carmen Souza. O ditador Bolsonaro deverá ser submetido domingo a uma cirurgia para corrigir uma hérnia incisional que surgiu por causa das 3 operações após a facada, que completa um ano na sexta-feira. O procedimento não é de risco e a recuperação deve durar 10 dias. Então, domingo é dia 7. Não, domingo é dia... Olá, Clarissa Barbosa. Olá, Adriana Cópio. César Fábio Müller, bom dia. Preso em voo da FAB, tinha mapa de câmeras. Manuel Silva Rodrigues, flagrado com 39 quilos de cocaína. Sabia onde ficavam as câmeras do hangar do avião presidencial. Estou vendo aqui na minha frente vários palmeirenses. Elias Veder, bom dia. Semana da Pátria que pariu, pois é. A primeira semana da Pátria com um ditador no poder. Os palmeirenses estão putos da vida com o Felipão. Ninguém aguenta mais o Felipão. Nem o Bolsonaro. Os dois podiam cair fora, juntos. Ele nem tá aparecendo no estádio mais. Quem? O Bolsonaro. Esse aí tem que ir pro Uzbequistão junto com o Felipão. Os dois de mão dada. Vão embora juntos. Fernando Gabeira. Cabeça fria apesar das chamas. Estou na Amazônia. Júlio César Ribeiro, bom dia. Palmeiras está zicado. Pois é, desde que esse Bolsonaro foi lá receber o troféu, o Palmeiras não ganhou mais nada. É a maldição do Bolsonaro, pé frio. Estou na Amazônia, diz Fernando Gabeira, para mais uma viagem de aprendizado na região. Olá, Rogério Matucci. Ela é vastíssima e minha capacidade de aprender é lenta e sinuosa. A floresta tem 100 mil espécies animais, 43 mil vegetais. As queimadas devem arder até outubro, a julgar pela experiência dos últimos anos. Os ânimos parecem ter se acalmado.
Angela Merkel deu tom no G7 ao afirmar que é preciso fazer alguma coisa, sem dar a impressão de ser contra Bolsonaro. Sem impressão de ser contra Bolsonaro. Não se trata de um exercício de psicologia individual. Merkel é uma estadista, tem objetivos maiores, lida com pessoas complicadas como Trump. Percebeu talvez que Trump e Bolsonaro são frutos de uma época e que não podem ser tratados com os mesmos critérios do passado. Márcio Galvão, Anderson Almeida, bom dia. Bolsonaro anunciou que apresentaria uma política para a Amazônia, mas até o momento afirmou apenas em reunião com governadores que era preciso explorar as terras indígenas. Bom dia, Márcio Dibe. Essa história de Bolsonaro com os índios brasileiros esbarra na Constituição. Para avançar sobre a superfície, precisa de emenda constitucional. E para avançar no subsolo indígena, é necessária uma lei complementar, que Romero Jucá não conseguiu aprovar ao longo desses anos. Algumas repercussões negativas ainda estão no horizonte. Fundos suecos planejam deixar de investir no Brasil. Compradores de couro, como a Timberland, querem se fechar para a nossa produção. A Nestlé também está anunciando boicote a produtos brasileiros. Importante lembrar que boicotes e sanções contra governos, pelo menos a impressão que tenho ao longo dos anos que acompanhei, atinge as pessoas comuns e acabam fortalecendo os próprios governos visados. As pessoas vivem grandes paixões políticas. O único caminho é mostrar a importância da floresta em pé. Pelos seus serviços ambientais e pela riqueza da sua biodiversidade. Nada contra ninguém. É apenas prioritário divulgar o conhecimento científico sobre a floresta, os serviços ambientais que presta na regulação do clima, na segurança hidrológica, na captura do carbono. Esse é o Fernando Gabeira na Folha. Cacá Diegues escreve: seu garçom, faça o favor. Seu Mourão, faça o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja requentada, com muito pão e liberdade à beça. E não se esqueça, jogue fora a laranjada, fecha a porta pra direita, que isso é passado. Esses bolsominions fazem mesmo muito mal. Tira Damares Vélez e o Salles, o Ernesto Araújo e tudo quanto é general. Se você ficar lá no Planalto, eu me atiro do prédio mais alto. Volta logo pro quartel, antes que uma quartelada te rebaixa, coronel. Cacá Diegues, seu garçom, faça o favor. Mesmo que o amemos com paixão, o Brasil é um país pouco fácil de se elogiar. Olá, Américo Frontal. Os tolos sempre acreditaram no marketing que nos vende como um paraíso tropical, onde tudo é belo e prazeroso, onde não há conflitos a encarar. Já os mais espertos perceberam a falácia do país da cordialidade e do risonho rosto ao sol, e protestam contra nossas dificuldades, das mais fundamentais às mais prosaicas, para o exercício do amor. O mestre Antônio Vieira, por exemplo, reclamava de nossos mosquitos que não paravam de picar. Assim como Dom João VI ordenou a mudança para o Rio de Janeiro, porque não aguentava mais o mau cheiro nas ruas da Bahia. Hoje, parte de nós, ao comentar o que somos, exerce uma lógica peculiar, muito original do que podemos chamar de cultura de botequim, que hoje domina a cultura brasileira em geral.
depois de longo silêncio cuidadoso, de desvalorização e de vergonha do que podíamos ser, ou vir a ser. A cultura de botequim se manifesta através de outra especialidade nacional, a conversa de botequim, a qual se dedicaram com diferentes posturas e valores, poetas, romancistas e pensadores, sobretudo cariocas. Entre eles, Noel Rosa pode ser considerado o pai da expressão. Grandes artistas como João do Rio, Marques Rebelo, Nelson Rodrigues, entre tantos outros, nos fizeram conhecer bem esse mundo em outros momentos do país. Pois, como toda a criação dessa natureza, a cultura de botequim se transforma no tempo, conforme o que acontece, e a influencia do lado de fora do botequim. A conversa de botequim se caracteriza pela irresponsabilidade tóxica de seus praticantes, pela impertinência com que tratam assuntos pertinentes. No botequim não se pensa duas vezes ao preferir a piada à verdade sem graça. Ninguém vacila em inventar um argumento falso para justificar o que pretende afirmar. Não se dá crédito ao que não serve para impor uma razão pouco razoável. Ganhar a discussão é a prioridade, mesmo que não se saiba se está certo ou errado, que não se dê muita importância à vitória. Mesmo que estejamos a espremer uma barata na sola do sapato, faremos isso porque é assim que se faz no mundo real dos heróis. Com um sorriso nos lábios, ainda que disfarçadamente triste. No botequim, o valor de quem fala mais alto, de preferência aos gritos, será sempre superior ao de quem é capaz de raciocinar sem muito escândalo. No botequim, o que vale mesmo é o tapa lerdo nas costas e o sucesso junto a um público que busca diversão na absoluta normalidade. O botequim é, antes de tudo, lugar de seres normais, dos que serão sempre de um só jeito, os que não querem surpreender e não se surpreenderão. O lugar da paz conquistada pela ignorância. O julgamento de nós mesmos é o da autodesvalorização, ainda que disfarçada pelo galicismo literário, a nos garantir que essa é a arma mais poderosa contra quem não acredita em nós. Há sempre uma versão pejorativa para cada virtude que porventura se descubra em nós. Hoje, mais do que nunca, o cara no botequim é um machista que coça o saco e cospe no chão, a cultivar linguagem vagabunda e misógina, como suprema demonstração de poder e grandeza. Ele não admite mulheres no botequim, porque elas só existem para serem usadas, injuriadas, de formas diferentes. A mulher do outro será sempre mais passada, além de suspeita, enquanto a nossa, uma bênção de perfeição e virtude. A conversa de botequim não admite autocrítica, nem revisão da qualidade de matrimônios desgastados. A cultura de botequim é o clímax da masculinidade tóxica, o supremo instante de humilhação do outro. O cara no botequim é capaz de esperar a morte de uma esposa querida como a libertação do viúvo para a gandaia. A doença fatal não passa de um pretexto para a traição. Sempre desconfiei desse aneurisma, ele nunca me cheirou bem, aspas. E se a vítima chorar no enterro, o botequim dirá que é apenas mimimi, puro disfarce. O importante é uma fodinha por semana. E se a mulher do outro for menos apetitosa, ou sei lá o quê, dizer simplesmente: não humilha, cara, kkkk. O botequim pensará que vamos aprender e nos acostumar ao sofrimento. Seu garçom, faça o favor de... Seu Mourão, faça o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja arrequentada, com muito pão e liberdade a beça, e não se esqueça
Jogue fora a laranjada, fecha a porta para a direita, que isso é passado. Esses bolsominions fazem mesmo muito mal. Tirar Damares, Vélez e o Salles, o Ernesto Araújo e tudo quanto é general. Se você cala no Planalto, eu me atiro do prédio mais alto. Volta logo pro quartel, antes que uma quartelada te rebaixa, coronel. Seu Mourão, seu Mourão. Disputa por vagas em 2020, racha PSL. Racha PSL. Racha, racha. Partido Suco de Laranja. O partido que não é investigado pelo seu laranjal. No Rio e São Paulo, não há consenso para escolher candidatos a prefeituras do PSL. Então, no Rio de Janeiro, Rodrigo Amorim e o deputado federal Hélio Lopes, o Hélio Bolsonaro, o Hélio Negão, o papagaio de pirata do Bolsonaro. Já em São Paulo, o principal postulante é a deputada Joyce Hasselmann. No sábado, Bolsonaro afirmou em almoço que todos os candidatos do PSL terão que passar pelo seu crivo. É o teste do Bolsonaro. Os candidatos a prefeito do PSL têm que passar pelo teste do Bolsonaro. O racha do PSL do Rio foi uma das primeiras crises do partido com a demissão de Gustavo Bebiano, braço direito, braço de extrema direita do Bolsonaro. Já era tido como candidato natural do partido no Rio, mesmo sem o apoio. Bebiano diz a interlocutores que segue no páreo. O senador Flávio Bolsonaro, agora comandante do PSL no Rio, cara das rachadinhas, o amigo do Queiroz é que manda no PSL do Rio. Prefere a candidatura de Rodrigo Amorim. Não foi aquele que rasgou a placa da Marielle? E se aproximou do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Witzel, no entanto, tem feito críticas ao presidente Jair Bolsonaro. No último dia 17, Joyce Hasselmann abriu a campanha dentro do PSL paulista ao transformar um evento de filiação alejandra em Barueri em uma espécie de ato de pré-lançamento da candidatura à prefeitura. O movimento irritou outros pretendentes ao cargo. A primeira manifestação de repúdio partiu do deputado Gil Diniz, conhecido como Carteiro Reaça. Vice-presidente estadual, que também tem planos de disputar a prefeitura da capital. Meu Deus do céu, entre Joyce Hasselmann e Carteiro Reaça. Olha o que diz a Joyce. O carteiro não é muito bom na equação política. Se fosse, eu diria que ele está decidido a deixar a prefeitura para outro partido. Mas no final, acho que é só amadorismo mesmo. A maioria do partido não dará ouvidos à inexperiência e insensatez. O choro é livre. Edson Salomão também está interessado na vaga de candidato do PSL. E ataca Joyce Hasselmann. Ela está empurrando a candidatura goela abaixo do partido. Joyce também enfrenta a resistência de Carla Zambelli, que na semana passada criticou no Twitter. Outro nome que chegou a ser cogitado foi Datena, o preferido do Eduardo Bolsonaro. No entanto, opa, pingou uma graninha aí, muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Quem foi a boa alma? Quem foi o generoso que depositou uma graninha para a TV Solnick? Agradeço.
Na tentativa de se viabilizar como candidata, Joyce tem contado com um aliado improvável, o senador Major Olímpio, com quem costumava trocar farpas até poucos meses atrás. No entanto, Olímpio está articulando sua saída do PSL. Outro aliado de Joyce foi expulso da legenda, o deputado Alexandre Frota. É isso aí. Um domingo com Edir Macedo, Silvio Santos e futebol. Vejam só as imagens da charlatanice. Jair Bolsonaro recebe bênção de Edir Macedo. Um charlatão abençoando um ditador. Vejam só que horror. Vejam só que horror. Bolsonaro passará por quarta cirurgia após facada. O estranho, né, nessa história da quarta cirurgia é que aquele cirurgião não está mais no Einstein. Portanto, o Einstein não será o palco dessa cirurgia. Porque o médico, o cirurgião, depois de 40 anos no Einstein, mudou de hospital. Sabe-se lá por quê. O procedimento será feito no Hospital Vila Nova Star, no Itaim Bibi. Itaim Bibi, zona sul da capital paulista? Não. Não, Vila Nova Conceição. É a zona sul, mas não é Itaim Bibi. A nova intervenção é necessária porque surgiu uma hérnia, uma saliência de tecido no lugar da lesão anterior. Tempo de internação não dá para afirmar, são muitas variáveis. A expectativa é que Bolsonaro esteja recuperado e embarque no dia 22 de setembro para a Assembleia Geral das Organizações, olha, a Assembleia da ONU, que é sempre aberta pelo Brasil. E esse ano o Brasil será representado pelo ditador Bolsonaro. De acordo com o cardiologista Leandro Echenique, que acompanha o presidente, Bolsonaro não sente dor intensa, mas um incômodo no local da facada. A facada ainda dói. Essa facada dói no Brasil, porque essa facada elegeu um ditador. A hérnia no abdômen chega a ficar visível sob a roupa, de acordo com o médico. É uma hérnia incisional, ou seja, na região da cirurgia anterior. Isso pode ocorrer com todo mundo que faz cirurgia do abdômen. É bem mais simples que as cirurgias anteriores. Não é um caso de aderência, de rompimento interno de alguma estrutura, nada disso. É uma hérnia na parede abdominal. A hérnia que ele tem é como se fosse um abaloamento. A pessoa percebe uma ondulação no abdômen. O novo procedimento pelo qual passará o presidente uma intervenção de baixa complexidade. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Então, o Einstein caiu fora, porque o médico que o operou no Einstein mudou de hospital depois de 40 anos, foi para a Rede Dor. Rede Dor. Não é dor, é Rede Dor, de ouro. Rede de ouro. E parece a rede da dor, né? E quem vai para o hospital é quem sente dor. Preso com droga em voo da FAB, tinha mapa da base aérea. Flagrado na Espanha em junho com 39 quilos de cocaína em um avião da FAB. Em um avião presidencial da FAB.
Manuel Silva Rodrigues guardava um mapa das câmaras de segurança do hangar que abriga os aviões presidenciais. A informação faz parte da investigação sobre o caso, revelada ontem pelo Fantástico. De acordo com a apuração, o mapa das câmaras de segurança estava no armário que o sargento usava dentro da base aérea de Brasília, onde os cães farejadores apontaram ainda indícios da presença de cocaína. A investigação também revela que não havia droga somente na mala de Rodrigues, quando ele foi preso em Sevilha. O produto, com pureza de 80%, como é que eles sabem que é 80%? Se a droga está na Espanha? Também foi encontrado na mochila e no porta-terno do sargento. De acordo com o Fantástico, Rodrigues fez pelo menos 30 viagens nacionais e internacionais em voos da FAB nos últimos 5 anos. Em 2 meses de investigação, mais de 40 pessoas foram ouvidas pelos militares da aeronáutica, que levantaram suspeitas sobre o possível envolvimento de um oficial. O tenente-coronel Alexandre Augusto Piovesan foi ouvido 2 vezes, sendo a primeira como testemunha e a segunda como investigado. Acho que vocês adivinharam que eu estou sem um tostão no bolso. Ó, já ganhei R$17 aqui, meu caro. Olha aqui como se ganha dinheiro. A turma dá R$17, tá vendo? Estão dando R$17 aqui. Ah, é? É, para pagar jornal, para pagar meu café. Fala, Hugo. Os caras dão, olha aqui. Adivinharam que eu estou sem um tostão no bolso, todos os meus cartões zerados. O pessoal dá dinheiro. Puxa, muito obrigado. O tenente, então, quem é o oficial suspeito? O tenente-coronel Alexandre Augusto Piovesan, que já foi ouvido 2 vezes. Ele atuava no gabinete de segurança institucional da presidência. E quem é o chefe? É o general... Como é que eu não... Me fugiu agora. Augusto Heleno, claro. O chefe do GSI. Então, Piovesan atuava no GSI. A quebra de sigilo telefônico mostrou que ele mantinha contato com a ex-mulher do sargento e que supostamente trazia coisas do exterior para serem vendidas no Brasil. No dia da prisão de Rodrigues, o tenente se encontrou com a ex-mulher do militar preso por tráfico. No primeiro depoimento, ele mentiu ao negar ter relação fora do trabalho com o sargento. No segundo depoimento, após ser alvo de mandado de busca e apreensão, ele alegou que ficara em pânico e que, por isso, não respondeu adequadamente ao primeiro depoimento. Quem fica em pânico é porque tem culpa no cartório. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não fica em pânico. Na busca e apreensão, a polícia encontrou celulares, computadores e vários itens importados. O inquérito, no entanto, concluiu que Piovesan não participou do crime de tráfico. O Fantástico tentou contato com Piovesan, mas não obteve resposta. A investigação mostra ainda que, antes do embarque para a Espanha, Silva Rodrigues chegou 3 horas antes do voo, bem mais cedo do que precisava. Uma testemunha afirmou que o sargento disse que levava na mala doce e queijo para uma prima em Sevilha. 39 quilos de doces e queijos. Revela ainda que ele deixou o carro dentro da base aérea no dia anterior.
e que usou um carro alugado para se deslocar pela cidade. A justiça espanhola, o sargento disse que não sabia que havia cocaína na bagagem. Os investigadores também suspeitam que Rodrigues tinha um padrão de vida incompatível com o salário. É isso aí. Investigações sobre o pó. 39 quilos de pó. PF acusa hacker Delgatti de lavagem de dinheiro. Polícia Federal afirma pela primeira vez que encontrou evidências de que o hacker Walter Delgatti Neto, responsável por invadir o aplicativo Telegram do ministro Sérgio Moro e de integrantes da Lava Jato, praticou ações que configuram lavagem de dinheiro e possuía aplicativos para realizar fraudes bancárias. Isso já sabia, que o cara era um meliante envolvido em fraudes na internet. Fraudes com cartões de crédito, clonagem de cartões. Já foram encontradas no material arrecadado evidências do envolvimento de Walter Delgatti Neto com ações voltadas à ocultação ou dissimulação da origem dos recursos de origem ilícita, está escrito assim, configurando em tese o delito de lavagem de dinheiro. Ainda não é possível afirmar se o investigado teria realmente atuado sozinho. Dentre as novas provas obtidas, chamou a atenção dos investigadores uma negociação de bitcoins, um tipo de moeda virtual no valor de 1,5 milhão que permanece inexplicada. Ontem o jornal O Estado de São Paulo revelou que os investigadores também encontraram troca de mensagens entre Delgatti e outro detido, Danilo Cristiano Marques, em que o hacker afirma que acabou a tempestade e veio a bonança. Os investigadores, porém, não estabelecem relação entre elas e o recebimento de dinheiro por parte do hacker. A PF afirmou que há indícios suficientes para manter presos Delgatti e seu amigo Gustavo Henrique Elias Santos. Carmen Souza, muito obrigado. Também foi considerada insuficiente a explicação sobre os R$99 mil em espécie encontradas em sua casa. Mas não existe nenhuma conexão entre essas fraudes e a relação do Delgatti, se é que existe, com o Intercept Brasil. Milícia já mata mais no Rio. Total de paramilitares presos supera o de traficantes. É isso aí, esse é o Globo de hoje. Esse é o Globo de hoje. Crimes, crimes, crimes e mais crimes. Folha de São Paulo anuncia o seu Datafolha. Cresce a reprovação do ditador Bolsonaro. O Brasil está porra aqui do ditador Bolsonaro. Sobe para 38% os que consideram o governo ruim ou péssimo. Datafolha mostra a deterioração da imagem do presidente. 38% de ruim e péssimo. 39% foi o que ele teve na eleição. 44% nunca confiam no presidente. Vejam só, a população não confia no presidente, não, no ditador, né? Vamos chamá-lo pelo nome. Análise
do Mauro Paulino e Alessandro Janone, diretores do Datafolha. Com tom belicoso, Bolsonaro arrisca pregar apenas para convertidos. Leandro Collin escreve: escalada retórica tem afugentado quem votou contra o PT. Alberto Goldman, ex-governador de São Paulo, morre aos 81 anos. Internado desde 19 de agosto no Sírio-Libanês, em São Paulo. Alberto Goldman teve hemorragia cerebral e não resistiu à cirurgia. Tucano histórico, ex-comunista histórico, filho de comunistas, marxistas-leninistas. Governou o estado de abril a dezembro de 2010 e era crítico do governo João Dória. João Dória ofereceu o palácio para o velório. É claro que a família recusou, porque certamente Alberto Goldman não gostaria de ser velado no palácio do João Dória, a quem nunca engoliu, a quem sempre criticou. A depuração do bolsonarismo. Vinícius Mota. Deve ser particularmente dolorido para a esquerda, cuja autoimagem sempre foi a de única representante legítima das massas trabalhadoras, o fato de ter florescido uma direita popular no Brasil. Popular? Não me refiro às maiorias que sustentaram as duas eleições de Fernando Henrique, que apenas na propaganda de seus rivais do PT pode ser taxado de direitista. Ou alguém imagina a FHC a elogiar torturadores, a aliar-se carnalmente aos Estados Unidos ou a incentivar trogloditas destruidores de florestas? Direita é o que temos agora, e ela só chegou ao poder porque, a despeito de galvanizar o sentimento anti-establishment, atraiu simpatias na sociedade, numa escala inédita, em mais de 3 décadas de democracia. O recado da pesquisa, escreve Leandro Collin. A nova pesquisa Datafolha mostra que não tem agradado aos brasileiros a estratégia de governar de Bolsonaro, a falta dela. Foram 8 meses até hoje. 16% do mandato. Tempo de sobra tem Bolsonaro para reverter a opinião dos eleitores, embora não haja pista de que ele esteja preocupado com isso. A pesquisa indica que a escalada retórica do presidente tem afugentado boa parte dos que apertaram o botão para varrer o PT em 2018. O Nordeste deu sinal de que reprovou o episódio dos Paraíbas. De acordo com a pesquisa, subiu de 41% para 52% o índice de avaliação ruim péssima nordestino sobre o atual governo. É um crescimento bem acima da margem de erro. Não há como contemporaneizá-lo. De nada adiantou o pano quente que o presidente tentou botar para amenizar a crise gerada. O recado foi dado pela população. De repente, Bolsonaro passou a atacar João Dória e Luciano Huck, potenciais obstáculos no eleitorado de direita a seu desejo de reeleição. Ao mesmo tempo, mina os tentáculos de Sérgio Moro, sempre ventilado como presidenciável. É difícil acreditar que os gestos contra os três não sejam calculados. A questão é simples. A pesquisa deveria servir para Bolsonaro entender que, se deseja ter chances em 2022, terá de repensar o que fez até aqui. A ideologia da ideologia de gênero, chanceler adota fundamentalismo
obscurantista, escreve Bruna Furlan, deputada federal, PSDB. Ao ser inquirido sobre as posições do Brasil a respeito de gênero na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, o chanceler Ernesto Araújo, chamá-lo de chanceler é uma ofensa aos chanceleres brasileiros. Ernesto Araújo assumiu tom histriônico e acusou as esquerdas de se apropriarem de boas causas, como é o caso dos direitos das mulheres, para pervertê-las, semeando a degradação moral. Para Ernesto Araújo, o termo gênero se refere apenas ao sexo biológico, ao passo que os chamados direitos sexuais reprodutivos da mulher, consagrados em documentos da ONU, seriam um eufemismo para a promoção do aborto. É a hora de deixar de lado o fundamentalismo extremista e refletir uma posição equilibrada, com consciência de que o Brasil tem responsabilidade de contribuir para eliminar a discriminação de gênero e de orientação sexual, que são fontes de exclusão, violência e intolerância. Aqui o detalhamento da pesquisa: a reprovação de Bolsonaro cresce para 38%, em meio a crises e radicalização. Não, Merkel não é chanceler. Merkel é primeira-ministra da Alemanha. Chanceler é o ministro das Relações Exteriores. A nova pesquisa Datafolha, diz Daniela Lima no painel, traz indícios de que a erosão na avaliação do governo Jair Bolsonaro acelerou em estratos do eleitorado que o apoiaram durante a campanha. Entre os eleitores mais escolarizados com ensino superior, o índice dos que classificam a gestão do presidente como ruim ou péssima mudou de patamar pela primeira vez. Em abril, este grupo totalizava 35%. Depois, em julho, oscilou para 36%. Neste levantamento, porém, chegou à marca de 43%. Os sinais do presidente de que pode indicar André Mendonça, advogado-geral da União, para a primeira vaga no Supremo Tribunal Federal, dando um passo a moleque no Sérgio Moro, já provoca reação de parte da base dele. Apesar de o ministro ser evangélico, integrantes do núcleo duro do bolsonarismo prevêem resistência tanto no grupo religioso como entre conservadores. Há críticas a pareceres da AGU, como, por exemplo, manifestação contra a Lei de Londrina, que proibiu a inclusão de questões de gênero no currículo escolar. Procuradores e juristas avaliam que, se Bolsonaro de fato indultar policiais envolvidos em massacres, como ele pretende, seu ato deve chegar ao STF. Belicoso, o presidente arrisca pregar a convertidos, diz o diretor da Folha de São Paulo. O PSB sai na frente. Aqui está uma coluna polêmica para a esquerda. Vai ser muito discutida hoje pelos dirigentes de esquerda dos partidos brasileiros. O PSB sai na frente.
Escreve Celso Rocha de Barros. Uma boa notícia. O Partido Socialista Brasileiro aprovou na última sexta-feira uma resolução repudiando as violações de direitos humanos perpetradas pelo governo de Nicolás Maduro na Venezuela. Na resolução, os socialistas manifestam, aspas, seu repúdio às violações de direitos humanos praticadas pelo governo venezuelano, descritas no relatório da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, típicas de regimes autoritários, como bem observado pelo ex-presidente do Uruguai, José Mujica, fecha aspas. Pedem que o regime venezuelano, aspas, acate o quanto antes as recomendações que constam do relatório da ACNUDH, como, por exemplo, que põe em liberdade todas as pessoas privadas arbitrariamente de sua liberdade. Ao mesmo tempo, os socialistas repudiaram qualquer tentativa de resolver a crise venezuelana por intervenção externa e manifestaram seu apoio às tentativas do governo da Noruega de obter uma solução negociada. A citação ao Frente Amplio Uruguaio, a solução do PSB, não é gratuita. É nítido o esforço de se associar a exemplos bem-sucedidos da esquerda democrática sul-americana. Nessa linha, o PSB propõe um reforço da CSL, Coordenação Socialista Latino-Americana, como espaço de reunião dos partidos de esquerda, aspas, comprometidos com a redução das desigualdades, com o desenvolvimento econômico e social soberano dos países de nosso continente, com a democracia, com as liberdades e com os direitos humanos, fecha aspas, e anuncia seu desligamento do Foro de São Paulo. O que a decisão do PSB mostra é claro. Se o PT quiser desistir de ocupar a centro-esquerda, alguém vai fazê-lo. Há um pedaço razoável do eleitorado que quer mais políticas sociais, mais participação do Estado na economia, maior tributação dos ricos, mas não tem o menor interesse na velha esquerda autoritária. Sob o lulismo, os governos do PT entregaram o que esse eleitorado queria, e assim o partido venceu 4 eleições seguidas. Mas a postura do PT, depois do impeachment, deixou essa turma na mão. Haddad e outras lideranças vêm tentando mudar esse quadro, mas ainda não sabemos se serão bem-sucedidos. O PSB foi um dos aliados mais tradicionais do PT, desde a redemocratização. Indicou o vice da chapa de Lula em 89. Sempre brigou para ocupar o espaço entre o PT e o centro, sofrendo quando Lula cobriu ele próprio essa distância. Em vários momentos, acolheu ex-petistas que buscavam um caminho mais moderado, Erundina, Marina Silva, e já foi partido de Ciro e Cid Gomes. Poderia ter ganho a presidência se Eduardo Campos não tivesse morrido durante a campanha de 2014. Com a morte de Campos, passou por um período de crise, em que sua militância tradicional teve que disputar espaço com direitistas que haviam aderido à legenda para apoiar Campos. A esquerda recuperou o controle do partido em 2017 e agora os socialistas voltaram para o jogo. Torço para que o PSB, diz Celso Rocha de Barros, continue nessa direção. Torço para que o PT e as outras legendas de esquerda o acompanhem. E, já que estou no embalo, torço para que esse movimento seja o início de uma frente ampla de esquerda que derrote as desigualdades brasileiras e deixe o autoritarismo
para quem realmente tem vocação para a coisa. Esse artigo vai gerar muitas discussões hoje, no PT principalmente. Muitos vão apedrejar Celso Rocha de Barros, vão chamar de coxinha, vão chamar de que mais? Reacionário. Uma coisa é certa, o relatório da ONU, assinado por Michelle Bachelet, é insuspeito. Michelle Bachelet é insuspeita. A opinião de José Mujica também é insuspeita. É uma opinião de um homem que sempre foi de esquerda. Quanto à ocupação do espaço da social-democracia, eu acho que o PT já perdeu esse espaço. O PT abandonou a classe média e a classe média abandonou o PT. Júlio César está contestando a minha opinião de que a Michelle Bachelet é insuspeita. Não é insuspeita? Você contesta? Foi presidente do Chile, é um quadro de esquerda que não assinaria um documento fajuto sobre o que acontece na Venezuela. Esse artigo, a suspeita dela é que ela é banqueira. Não sabia, ela é dona de banco, a Michelle Bachelet, Júlio César Ribeiro Pereira, não sabia disso. Banqueira é dona de banco. Não me consta que ela seja dona de banco. Qual é o banco de que ela é dona, meu caro Júlio César? Só para completar a sua informação. Eu não sabia. Aliás, ninguém nunca disse que ela era banqueira. Ela é acionista de um banco. Ah, então aí já é suspeita para você, por ser acionista de um banco. Acionista de banco não é banqueira, é muito diferente, né? Você pode ter ações de um banco, você pode ter ações da Pirelli, você pode ter ações... Não significa que você é o dono da Pirelli. Você ter ações de um banco não significa que você é o dono do banco. Você ter ações do Lloyds não significa que você é o dono do Lloyds. Portanto, eu acho que não tem nada a ver a pessoa ter ações de um banco, a pessoa que investe em ações na Bolsa de Valores, eu acho que não é suspeita, né? Quem investe em ações não é o dono da empresa. Ele apenas investe em ações dessa empresa. Ganha dividendos. Bom, meus caros amigos, essa foi a nossa leitura de jornais de hoje, segunda-feira, 2 de setembro, início da Semana da Pátria, primeira Semana da Pátria sob governo de extrema-direita, sob governo de um ditador eleito pelos brasileiros e que agora estão porra aqui do ditador Bolsonaro. Peço a todos que se inscrevam no canal. Peço a todos que deem likes, que compartilhem. Não sei se irei ao Rio de Janeiro, não tem a data ainda do Rio de Janeiro, sabemos o local, deverá acontecer em outubro, eu acho. Eu não gosto muito de me deslocar de São Paulo, porque alguém tem que ficar aqui para tomar conta da lojinha. Por isso eu deixo aos mais jovens a oportunidade de viajar, né, conhecer novas cidades. Eu conheço já boa parte do Brasil, mas é claro que adoraria estar com os cariocas, conversar com os cariocas,
a respeito dos assuntos mais momentosos. No entanto, vamos ver adiante se irei ou não. Olá, Sônia Afonso, muito obrigado por sua audiência. Quem chegou agora no fim, e eu não culpo ninguém, porque eu é que não tenho horário marcado para começar o meu programa, mas sempre está à disposição. Daqui a pouco estará à disposição o vídeo do programa na minha página no YouTube, também no Facebook e também no Instagram, Alcemiro Fávero. Muito obrigado a todos. Até a próxima transmissão, a qualquer momento. Tchau. Até já.